Vamos sim, agora com a análise, com a opinião de Fernando Molica e Boris Casoy por aqui. Quero começar conversando com o Fernando Molica, que já apareceu aqui do meu lado, hein, Molica? A gente ouviu o Décio Padilha propondo sentar e discutir tecnicamente esse assunto, não politizar, Porque, é claro, os preços dos combustíveis estão subindo, do diesel deve subir ainda mais, como explicou agora a Priscila Yazbek, caso essa decisão do Supremo seja realmente mantida, e ninguém quer ser o pai dessa criança, Combustível está subindo, em ano de eleição ainda, politicamente ninguém quer ser o pai. Mas e aí, as alíquotas do ICMS nos estados são realmente as principais responsáveis por esses aumentos? Dá para culpar só esse pedaço do imposto, hein, Molica? Bom dia para você, A gente está se encontrando agora. Bom dia, Stephanie. Mas vamos lá. Tem muitos vilões. O principal vilão é o aumento do preço internacional do petróleo. Você tem o vilão dólar, o aumento da cotação do dólar aqui no Brasil. Tinha baixado, agora voltou a aumentar. É um patamar muito alto. As compras são feitas em dólar. Agora, tem um terceiro vilão, que é a falta de negociação política, diferentemente do que ele disse, o Décio, a falta política, mas política séria. É para ter uma discussão política. Se for uma discussão técnica propriamente dita, é simples, aplica-se a lei. Aplica-se a lei, aplica-se lá a lógica de preços da Petrobras, os estados cobram ICMS, essa lei que o Congresso aprovou, que já demonstra uma falta de negociação política, porque é uma lei que, na prática, fez com que em alguns estados houvesse um aumento no preço dos combustíveis e não uma diminuição. Então, tem que conversar. E essa conversa política já começa a ser inviabilizada quando o presidente Jair Bolsonaro, que tem relações ruins, de um modo geral, com governadores ou com muitos governadores, inclusive com o então governador de São Paulo, o estado mais forte economicamente do país, aí começa a briga, ele começa a jogar culpa no ICMS, aí os governadores reclamam, olha, não é só nossa, vamos conversar, tem que discutir, não é bem isso. E por que era fácil jogar a culpa nos estados? Porque em relação aos impostos que incidem diretamente sobre combustíveis, esses impostos, no caso do governo federal, representam em torno de 1% da arrecadação total do governo federal. Já o ICMS sobre combustíveis representam cerca, na média, de 15% da arrecadação total dos estados. Em alguns estados chegam a 30%, casos de Tocantins e Piauí chega mais ou menos por aí. Então não é muito simples para os estados abrirem mão dessa receita, que poderia ter havido negociação, porque o governo federal recebia pouco de imposto federal sobre impostos sobre combustíveis, mas recebe muito de outros impostos pagos pela Petrobras. ICMS, contribuição social, tem outras participações, então tem uma margem também do governo. Então não dá para só ficar, joga a culpa para lá, joga a culpa para lá. Existe uma situação que é grave, é uma situação que atrapalha a vida nacional, que atrapalha principalmente a vida de quem vive do diesel, Isso alimenta a inflação, porque as mercadorias são transportadas em caminhões, de um modo geral, no país, e tem que ter uma conversa em relação a isso. Uma conversa que seja política, no melhor sentido da palavra política, administrar perdas do governo federal, perdas dos estados, para que se chegue em algo que seja minimamente aceitável pela população, para que não prejudique tanto a vida nacional. Mas essa tem que ser uma conversa séria. Não pode ser de política partidária, não pode ser de política da lógica de campanha eleitoral, que é o que tem colocado esse debate. Então não adianta só procurar culpados, não adianta só, todo mundo tem alguma responsabilidade nesse processo. E uma solução só viria, baixando essa bola, só viria com uma possibilidade de diálogo real, concreto e de administração de perdas. Agora, isso, nessa altura do campeonato, é muito difícil. Vai acabar esse jogo aí de xinga para cá, de xinga para lá, empurra para um, empurra para o outro. E, enfim, o combustível continua com um preço muito alto. Vai ser complicado. Com você, Stephanie. E para você, Boris, de vilão tá cheio nessa história, Cada um é responsável em pequena parte, pelo preço dos combustíveis. Mas tem herói também, Boris? Bom dia para você, A gente está se encontrando agora também. Bom dia, Stephanie. Claro que não tem herói. O problema é mais em cima. O Brasil está repetindo
um hábito que se instalou no país, que é resolver as pendências de maneira a levar ao confronto. Então, estamos num processo eleitoral, quem é oposição quer prejudicar o governo quer prejudicar a oposição, não há uma definição dos candidatos sobre política econômica, isso vem se repetindo em todos os setores. E aí tem uma grande confusão entre poder executivo, poder legislativo e o judiciário, o STF mais precisamente. Todo mundo extrapola um pouco no sentido de puxar a corda para o seu lado. Todo mundo tenta partidarizar, tenta transformar problemas nacionais gravíssimos, esse dos combustíveis, que vem basicamente de uma guerra, em problemas partidários, eleitorais, pequenininhos. E assim são tratados outros problemas do Brasil. Não há uma divisão clara mais entre quem resolve, quem não resolve. Imagine, o Supremo fica legislando, o Legislativo invade áreas do Executivo e vice-versa. Então, eu chamo isso de hábito, mas é um vício político gravíssimo que precisa ser resolvido e que aflora de maneira mais grave quando aparece um problema desses, um problema gigantesco, gravíssimo, que diz respeito a todos nós como os combustíveis, que leva ao aumento da inflação e não tem solução. Quer dizer, um lado fica tentando prejudicar o outro, um lado político dessa polarização, e o outro lado fica tentando rebater, prejudicando o outro lado. Então, eu sou cético a respeito dessas soluções, elas vão acabar saindo por pressão, mas a gente percebe que o sistema nessa questão está esgotado, não consegue resolver os problemas. Chegou-se a um nível de polarização, a um nível de politização de difícil recuo. É isso, menina. Obrigada, Boris Casoy. Molica, deixa eu só passar de volta para você. Realmente não tem solução? É daqueles casos assim, ó, que ninguém cede, vai parar no Supremo, cabe ao Supremo decidir mais um desses exemplos que a gente tem aqui? O problema é que, como a Priscila mostrou, se a decisão do Supremo for cumprida, e decisões do Supremo têm que ser cumpridas, né, a menos que sejam reformadas, os estados podem voltar à fórmula antiga, a fórmula que foi aprovada pelo Congresso, que na prática aumenta o preço do combustível em alguns estados. É o caso simples, Rio e São Paulo. A alíquota do Rio já era muito maior, de São Paulo menor. Pelo que foi aprovado pelo Congresso e pelo cálculo feito pelos secretários de Fazenda, haveria um aumento da alíquota de São Paulo. Então, assim, se não houver uma séria, uma conversa política sóbria, necessária e justa, essa coisa fica nesse jogo de empurra, tudo bem, cumpre-se a decisão do Supremo. E aí uma das formas de se cumprir a decisão do Supremo é aumentar o preço do combustível em alguns estados, como no caso de São Paulo. Complicado, né? Foi exatamente o que nos contou aqui a Priscila Yazbek. Obrigada, viu, Boris? Obrigada, Molica.